Olá, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos começando mais um encontro nosso, né? Hoje, quinta-feira, dia 17 de agosto. Vamos começando mais um encontro de perguntas e respostas em cirurgia bariátrica. Boa noite a todos, a todas. Como vocês já sabem, eu seleciono algumas perguntas aqui durante a semana, abro a caixinha de perguntas e seleciono algumas perguntas de vocês que podem, para responder, que podem ser úteis, né? A tirar dúvidas aí de muitas pessoas que podem ter a mesma dúvida. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico do aparelho digestivo e eu tenho um objetivo aqui de ajudar vocês que estão no antes ou no depois da cirurgia bariátrica a alcançar aí melhores resultados, uma perda de peso com qualidade, com saúde e o controle das comorbidades através da informação. Informação essa que realmente faz a diferença para vocês, no tratamento de vocês. Um paciente bem informado é um paciente que tem melhores resultados. Então vamos lá, a primeira pergunta que foi feita pela Mara Souza. Ela mandou essa pergunta. Estou com 25 dias de sleeve. Posso comer algo mais brando como carne moída? A dúvida dela é bem comum porque relaciona o tempo de pós-operatório, né, o tempo após a cirurgia e a consistência do alimento da dieta. Então, isso aí varia bastante entre cada equipe, entre cada cirurgião, mas há uma certa regra, vamos dizer assim, há uma certa recomendação, elas coincidem de certa forma. No que diz respeito ao tempo de início da dieta sólida. A maioria das equipes, elas liberam a dieta mais sólida, por exemplo, a carne moída é uma dieta mais sólida, né? Você tem que, muitas vezes tem até que mastigar, em torno ali dos 30 dias após a cirurgia. Algumas equipes liberam um pouco mais cedo, eu sou da ideia de liberar precocemente, quanto mais cedo o paciente tiver se o paciente tiver uma boa aceitação à dieta mais sólida, né? Na minha visão, é importante que se inicie precocemente porque são dietas naturalmente com mais calorias, mais nutrientes, principalmente mais proteínas que são de extrema importância para o paciente bariátrico. Então a dúvida aí da Mara Souza é 25 dias de sleeve, posso comer algo mais brando? Pode, se houver uma boa aceitação, se houve uma boa evolução, uma boa aceitação na dieta pastosa, na dieta semissólida, que são alimentos que são processados mais facilmente, apesar de serem mais sólidos, através da mastigação, né? Se esse paciente tem uma boa aceitação, uma boa adaptação nessa progressão da consistência da dieta, sim, pode se iniciar sim, com 25 dias uma carne moída. Agora é muito importante que vocês estejam sempre conversando com a equipe de vocês. Não vão fazer as coisas da cabeça de vocês direto, tá? Porque a equipe de vocês que conhece vocês, que acompanha vocês. Então isso aqui é mais um norte para vocês entenderem que não é contraindicado você começar, por exemplo, uma dieta, uma carne moída com 25 dias de cirurgia. Não, não é contraindicado, mas você precisa saber com sua equipe se há a indicação, vamos dizer assim, tá? Porque podem ter nuances específicas da história clínica de vocês que a recomendação padrão, vamos dizer assim, não está levando em conta, ok? Então, por exemplo, alguma complicação, algum fator específico, alguma situação, por exemplo, o paciente tem uma prótese, enfim, não mastiga bem, vamos dizer, enfim, pode estar acontecendo alguma coisa específica, então é importante sempre estar ali conversando com a equipe de vocês, mas não há problema se a evolução está boa, se a aceitação, a adaptação está boa em relação ao processamento da consistência da dieta, na mastigação, no tempo, o paciente está bem orientado, se ele segue o planejamento nutricional, não há problema de iniciar, por exemplo, a carne moída com 25 dias. Joia? Vamos para a próxima.
deixando... tá ruim de escutar? Vamos lá. Porque geralmente quando uma pessoa fala que tá baixa, às vezes o problema é o som aí, o volume do som, né? Mas vocês vão me avisando. Se estiver baixinho, eu tento falar um pouco mais alto. Vamos lá para a próxima pergunta. Sim, podem mandar perguntas aqui, que no final das perguntas que foram que eu selecionei, eu sempre seleciono algumas perguntas aqui ao vivo, tá? Vamos lá. Se um estômago pós-bypass, essa pergunta é da Helenice Silva. Se um estômago pós-bypass tem 50 ml, por que cabe 200 ou até mais de alimento, né? No caso de uma refeição? Então vamos lá, vamos explicar isso direitinho. Normalmente o estômago, após o bypass, ele fica ali em torno dos seus 90 ml, 100 ml, pode ficar um pouquinho menos, por ali, por esse volume. Mas como é que pode esse estômago ter um volume, por exemplo, 70 ml, 90 ml, e você conseguir comer o seu prato ali, a sua refeição, que tem 200 ml? Como é que pode isso acontecer? Porque o estômago não é mais um órgão de armazenamento. Ele não vai ficar armazenando, não vai ficar um tempo, o alimento não fica um tempo mais ali nesse estômago operado. Tá? Naturalmente, até o estômago não operado, ele não é tão armazenador assim. Ele vai, com seus movimentos, vai jogando aos pouquinhos o alimento para o intestino. Só que o estômago do paciente bariátrico, ele joga rapidamente aquele alimento que foi mastigado, né, com calma. O alimento chega no estômago, ele já joga adiante, já passa adiante esse alimento para o intestino. Então ele deixa de ser basicamente um órgão de armazenamento e passa a ser um órgão de transferência. Tanto que a gente se preocupa em relação ao seu formato, à técnica cirúrgica, para que ele tenha um formato, né, um novo formato tal que possibilite essa transferência de forma mais eficaz. Se, por exemplo, a gente grampeia o estômago de uma forma inadequada, pode haver uma dificuldade nessa passagem, nessa transferência desse alimento, e isso gerar complicações. Então, nós seguimos uma técnica bem padronizada que potencializa essa transferência do alimento para frente. Então, como o estômago é um órgão de transferência, você pode colocar ali o volume que for, por questões de volume, ele vai comportar, porque ele não armazena, ele passa adiante. Só que não é só isso que é levado em conta nesse processo de recebimento do alimento no estômago e sua transferência. Existem outros fatores que não puramente volumétricos. O nosso estômago não é uma caixa ele não funciona como uma caixa que armazena um volume X e joga e passa adiante. Não. Ele é um órgão, ele tem movimentos, ele tem receptores, ele tem inervação, ele provoca a produção de hormônios. Então, tem outros fatores que influenciam aí nessa dinâmica do recebimento do alimento e a sua transferência. Então, de uma forma bem simplista, imaginem que o estômago é um ralo de uma pia. O ralo, se vocês forem ver, o caninho lá, né, que recebe a água da pia, ele é pequeno, ele não tem o volume da pia. Mas como é que eu posso colocar água na pia, vou colocando, aquela água desce pelo ralo e não, se for só água, né, e não entope ali, não fica... Como é que desce? Porque é uma transferência, não se armazena ali naquele cano do ralo. Ele joga adiante, a água vai descer. Então, de uma forma bem simplista, porque só frisando, o estômago não é um ralo de pia, ele não é só o volume que importa, existem outros processos, mas... Desculpe. Mas essa questão do volume é por causa disso. Então, você pode, por exemplo, na sua refeição, ter 200 ml de alimento, vamos dizer assim, de líquido, ele vai descer. Por mais que o estômago tenha só 50 ou 70 ml, 90 ml. Tá? Maria. Beleza. Entendido? Essa foi a pergunta da Helenice.
Vamos para a próxima. Qual o grau da dor após a cirurgia? Essa pergunta é da Tuane Garcia. Qual o grau da dor após a cirurgia? O que a gente percebe é que o grau da dor é muito baixo. Por quê? Não é porque é a cirurgia bariátrica, mas é porque é uma técnica minimamente invasiva. A gente não faz grandes cortes mais. A proporção de cirurgias bariátricas que nós fazemos hoje, aberta pela técnica convencional, aquele grande corte, é muito menor do que a técnica laparoscópica, que é a técnica que a gente faz pequenos furinhos de meio centímetro a 1,2, 1,5 centímetros, e nós realizamos a cirurgia através desses portais, desses pequenos furinhos. Então, como o corte é menor, o estímulo para dor é menor, o trauma cirúrgico é menor. Por isso que o nome é uma técnica minimamente invasiva. Ela invade menos o paciente do que uma técnica daqueles grandes cortes que a gente vê, principalmente no SUS, em alguns serviços. Então isso gera menos dor. Então quando a gente compara a dor de uma cirurgia bariátrica com a dor, por exemplo, de uma cesariana, é muito menor a dor da cirurgia bariátrica, mas é incomparavelmente menor. Quando a gente compara a dor da cirurgia bariátrica com a dor de uma cirurgia plástica reparadora, que são grandes cortes, descolamento ali do tecido subcutâneo, manipulação de região que é muito inervada, por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração, ou então uma cirurgia para implante de prótese mamária, a dor da cirurgia bariátrica é incomparavelmente menor, porque o trauma cirúrgico é incomparavelmente menor. Então a dor é bem menor. Então se a gente pudesse fazer uma escala de 0 a 10, onde 10 é a dor insuportável e 0 é zero dor, a cirurgia bariátrica, em média, não estou dizendo que todo mundo se comporta dessa maneira, mas em média, a maioria das pessoas vão ter uma dor ali no grau 2, 3, é uma dor baixa. Enquanto que na cirurgia plástica, esse nível de dor aumenta. Por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração, de abdominoplastia, que o corte é grande, o descolamento de tecido é grande, a manipulação numa região que a inervação causa muita dor é maior, então os níveis de dor após essa cirurgia são maiores. Para quem já fez cirurgia plástica, sabe o que eu estou dizendo. Para quem já fez uma cirurgia convencional, que é aquelas cirurgias com cortes maiores, sabe o que eu estou dizendo. Então o nível de dor, o grau de dor na cirurgia bariátrica é baixo. Obviamente, medicina não é matemática, não é uma ciência exata. Eventualmente, um ou outro paciente vai ter um limiar de dor baixo. O que é isso? É quando ele é mais sensível para sentir dor. Então, às vezes precisa de mais medicação, enfim. Olha a Rilva aí dizendo, eu senti zero dor. Incomodou mais os gases, porque o estímulo de dor dos gases, por incrível que pareça, é maior do que o estímulo da dor das feridinhas ali da pele, que a gente faz. Então, o nível de dor das cirurgias laparoscópicas, não somente a bariátrica, ou mesmo as cirurgias robóticas, é um nível de dor muito baixo. Joia? Vamos para a próxima. Essa próxima pergunta é da Débora, eu não consegui ver o sobrenome dela, tá? Mas é da Débora. Como seria o exemplo de um bom consumo de proteínas diário? Vamos lá. O primeiro ponto é seguir as recomendações do seu nutricionista, porque ele é o profissional habilitado a prescrever um plano nutricional, uma dieta para você que englobe de forma mais adequada para a sua realidade as quantidades de proteínas necessárias para as suas funções básicas, né? Vamos dizer assim, funções do organismo. Então, é importante seguir as orientações do nutricionista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o nutricionista faz o planejamento nutricional e você seguir esse planejamento e, no caso de não estar bem adaptado, está sempre
se comunicando com seu nutricionista e entendendo que, às vezes, o que ele prescreveu não é o mais de primeira, vamos dizer assim, talvez não seja o que você tenha a melhor aceitação. Então, é sempre estar ali em comunicação, revendo o planejamento, para que, se você não se adaptou bem à primeira opção, vamos dizer assim, você encontre, junto do seu nutricionista, do seu cirurgião, um ajuste a isso. Então, ou seja, é sempre estar ajustando, sempre estar reavaliando, sempre estar participando desse planejamento, da execução desse planejamento. Não adianta você ter um plano nutricional que você não executa. Tá? O terceiro ponto é, em relação especificamente às proteínas, no caso, é a suplementação proteica. É importante. Então é comum, às vezes, o paciente não se dar com determinada marca, é trocar essa marca, é fracionar as doses, é fazer o uso desse suplemento com alternativas na dieta, né? Diluir, fazer ali, adicionar uma determinada refeição, enfim, existem várias formas de a gente tentar otimizar isso. E trocando de marcas até uma que você aceite bem. E a dose adequada que a gente prescreve, genericamente, vamos dizer assim, é uma dose de 1,5 grama por quilo de peso ideal do paciente. Então isso é o que a gente orienta, tá? Em torno ali de 60 a 120 gramas de proteína, não é grama de fonte de proteína. Por exemplo, 200 gramas de frango não é igual a 200 gramas de proteína, tá? O frango, ele tem o frango mesmo, vamos dizer assim, o peito de frango. Ele tem outras coisas ali, tem um pouco de gordura, tem outras coisas ali. Ele não é só proteína pura. Então essa quantificação da proteína deve ser feita de forma adequada. O nutricionista faz isso para você. E existem tabelas aí na internet que vocês podem consultar, que dá para ver mais ou menos ali a proporção de proteína em cada fonte. Então, quanto de proteína tem em 100 gramas de frango? Quanto de proteínas tem em 100 gramas de carne vermelha, né, de bovina? Quanto de proteína tem no feijão? Enfim, aí você vai vendo essas quantidades de maneira que esteja adequada. Tá? Então, seguir o planejamento nutricional, a grosso modo, né, as principais orientações que eu deixaria. Tá sempre reavaliando esse plano nutricional e fazendo a suplementação de forma adequada. É difícil, né, o bariátrico ele atingir as quantidades de proteína necessárias somente na dieta. Ele precisa, na maioria das vezes, de suplementação, que é como o nome já diz, né, um suplemento àquela proteína ou outro nutriente que está na alimentação. Ele vem para completa, ele vem a mais para você atingir as quantidades diárias, tá? Então é muito importante isso. E se tiver qualquer dificuldade na alimentação, entalos, enjoo, empachamento, sensação de saciedade excessiva, é ajustar isso aí, que isso dá para ajustar. Fracionar, enfim, mudar a fonte daquele nutriente. Tem várias formas de a gente ajustar isso. Ou seja, é não parar no primeiro obstáculo que aparece. Tá? Então, se tem alguma dificuldade em relação à nutrição de determinado, por exemplo, um macronutriente, como as proteínas, que causa, especialmente no bariátrico, causa saciedade, às vezes o suplemento de whey causa bastante saciedade, é não parar no primeiro obstáculo. Eu não me dou com whey, aí começa a não tomar, começa a tomar errado, ou então começa a alimentar-se na dieta sólida, né, de carnes e tal, aí começa a entalar e pronto. Eu entalo com isso, e não entende o porquê está entalando, que há formas de a gente tratar isso. Às vezes uma coisa simples, uma mastigação melhor, às vezes é um processamento melhor daquele alimento, às vezes é o tempo da alimentação que está muito rápido, e aí se desiste logo, e aí o paciente se condena a uma situação, eu não consigo comer tal coisa, porque não consigo, mas na verdade ele não foi orientado, adaptado a isso. Então olha a importância do conhecimento, olha a importância de vocês, por exemplo, estarem participando de uma live como essa, porque a consulta, a gente sabe, a gente que é médico, cirurgião, enfim,
os outros profissionais da equipe, a consulta não dá para ser muito prolongada. Não é factível uma consulta muito prolongada. E olha que, por exemplo, a minha primeira consulta é 1 hora pelo menos. Mas a gente sabe que é difícil para as equipes terem consultas prolongadas de rotina, de retorno, porque por causa da própria não é prático isso. Então, vocês precisam buscar informação também. E é essa a importância de estarem participando aqui, que a gente tem tempo, com uma coisa mais que atinge várias pessoas e ajuda muita gente. E, principalmente, transforma, né? Assim, faz a diferença nos resultados. Então, o que eu diria aí para Débora, né? Isso, como eu falei, não sei o sobrenome, não apareceu, mas como seria um exemplo de um bom consumo de proteínas é você seguir o planejamento, estar sempre reavaliando. Se tiver alguma dificuldade, você procurar saber a raiz dessa dificuldade. Como eu falei, os entalos pode ser às vezes a forma como você está se alimentando, a consistência do alimento. Às vezes o paciente não tem uma dentição adequada, não está mastigando como o fonoaudiólogo orientou. Enfim, às vezes o suplemento não é aquele suplemento que você se deu bem, mas trocando o sabor, às vezes a marca, trocando ali a forma como você consome esse suplemento, você consegue consumir as quantidades e resolve o problema. E isso tem uma repercussão muito positiva no tratamento. Então são coisas simples, informação realmente salva aí, tá? Beleza, vamos para a próxima. 1 mês e 7 dias da cirurgia. Essa é a pergunta de Rilva. Acho que a Rilva tá aí. Eu respondi uma pergunta, uma mensagem dela aqui agora. 1 mês e 7 dias da cirurgia. Meu estômago está cicatrizado? 1 mês, o estômago praticamente está cicatrizado, tá? Já não há... Se ele cicatrizou bem, já não há risco de nenhuma complicação decorrente da cicatrização. Porque 1 mês ele já formou as fibras colágenas ali, que garantem a resistência daquela ferida que a gente causa no estômago, o corte, o grampeamento, as suturas, enfim. Então 1 mês e 7 dias é um tempo já bem seguro. Na verdade, com 15 a 20 dias, esse estômago ele já está com sua força têncil, né? Sua cicatrização 80% concluída. E é muito seguro já 80%. Tá? De maneira que nesse período a gente já inicia uma dieta pastosa, uma dieta até um início de uma dieta sólida, uma semissólida, já com 20 dias de cirurgia, dá para iniciar assim. Tá? Então, 1 mês e 7 dias, se não houve nenhuma complicação, que o período maior de risco para a cicatrização do estômago é ali nos primeiros 7 a 10 dias. Mas se não houve nenhuma complicação, não vai acontecer, muito provavelmente. Tá? 1 mês e 7 dias. Vamos lá. Por que nós, essa é a pergunta da Mar Ellen. Por que nós bariátricos sentimos muita fome à tarde e noite? Vamos lá. Fome, como eu falei na live de terça aqui, é uma sensação normal do nosso, assim, é essencial à sobrevivência sentirmos fome, senão a gente não procura alimento. Simplesmente, a gente não procura alimento se não sente fome. Então, quando nós, por exemplo, nos alimentamos, terminamos de alimentar, vem a saciedade e a fome meio que desaparece. Quem é que fica procurando alimento sem estar com fome? Tem de haver alguma alteração, às vezes comportamental, às vezes é um problema psiquiátrico mesmo, né? As compulsões. Mas quando você não tem nenhuma alteração dessa, ninguém procura alimento sem estar com fome. Tá? Então a fome é essencial, porque é ela que nos motiva a procurar um alimento que é energia para o nosso organismo. Mas ela falou aqui, que disse que os bariátricos, porque nós bariátricos sentimos muita fome à tarde e à noite. Primeiro que a fome não é comum para o bariátrico que realiza seu planejamento nutricional adequadamente. A fome não é um problema, tá? Então, se está sentindo muita fome à tarde e à noite, é porque a alimentação da manhã ou a alimentação da tarde não está ajudando a diminuir, suprimir essa fome.
Mas como eu falei, sentir fome é normal. Você pode sentir um pouco de fome. Isso aí é normal. Mas a gente precisa usar da ferramenta da próprio planejamento nutricional, principalmente, para potencializar um maior tempo sem fome ou com a fome controlada ali. Então esse é o primeiro ponto. Para os pacientes que não possuem distúrbios comportamentais importantes, é a gente usar os componentes da dieta ali de cada refeição de maneira a potencializar a saciedade e diminuir a fome. A proteína entra como um nutriente importantíssimo. As proteínas elas induzem mais saciedade. Quem aqui já operou sabe, no início ali após a cirurgia, o quanto você se sente sem vontade de comer após, por exemplo, tomar um suplemento de whey ou após uma alimentação em que você prioriza as proteínas. Anula mesmo a fome e a saciedade vem muito precocemente. Se está havendo essa fome, então é preciso talvez ajustar isso aí. Um outro ponto é o comportamento, porque nossa fome não é só uma questão, vamos dizer assim, de busca por energia. É também comportamental. Às vezes a gente compensa alguma coisa em cima da alimentação. Então, às vezes a gente não está sentindo fome. Às vezes a gente está num hábito tal que a fome passa a ser a procura do alimento passa a ser uma recompensa. Um exemplo é, cheguei estressado do trabalho, toda vez eu chego e tomo aquele açaí, o que for. Isso aí é um hábito. Você transformou a alimentação numa recompensa por alguma coisa que acontece no seu dia que não é de fato a procura por energia, vamos dizer assim. Tá? Por energia que eu falo da alimentação. Então, às vezes, a gente tem um comportamento em que a gente se alimenta como uma compensação, uma recompensa por algum fator estressante que acontece. De forma semelhante a quem fuma. Tá no estresse, a pessoa vai acender um cigarro, por exemplo. Ou de quem compensa com bebida alcoólica, enfim, qualquer outra coisa que não ajuda mais, prejudica. Então é preciso ver por essa ótica do comportamento da pessoa. Daí a importância de fazer um acompanhamento com psicólogo, às vezes com psiquiatra, ver se não há realmente algo. E na maioria das vezes está nesses dois grupos que eu falei. É a dieta inadequada que não potencializa essa saciedade precoce e a redução dessa fome, ou a transformação do ato de comer como uma recompensa por qualquer outra coisa. Hoje eu mereço. Eu estou muito estressado, aí a pessoa vai e tem aquele hábito ruim de se alimentar desnecessariamente, muitas vezes. E isso não é fome. E muitas vezes a pessoa sente sede e acha que é fome. Então, olha aí a importância da adequação da dieta em cima disso. Então, se está tendo muita fome à tarde e à noite, o primeiro passo básico é ver como está a sua alimentação antes disso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Beleza, vamos lá para a próxima pergunta. Essa pergunta de Nayara Costa. Estou com 40 dias de operada, mas muitos entalos. Mas estou comendo certinho. Entalo é aquela coisa. Existe eu brinco que você tem que entrar no protocolo para avaliar se esse entalo... Por que está acontecendo esses entalos? E normalmente, a maioria das vezes, é hábito alimentar inadequado. A maioria das vezes. Nas situações, vamos dizer assim, no número de vezes mais raro, é uma alteração realmente anatômica, um estreitamento lá numa região da cirurgia, alguma outra coisa, que é mais raro isso. Mas a maioria das vezes é o paciente que come muito rápido, é o paciente que não senta para a refeição, para de fato fazer a refeição, está sempre ali fazendo a refeição enquanto faz outras coisas. É o paciente que não segue o planejamento nutricional muitas vezes. E a gente sabe que isso acontece porque o dia a dia de todos nós é muito corrido, né? Então, às vezes a gente está ali no trabalho e tem que entregar alguma coisa, enfim, resolver uma demanda. E tem 15 minutos para se alimentar. E como já vem evoluindo bem,
Nesse dia o paciente fala, não, mas eu estou indo tão bem, dá certo. Aí quando viu, entala e acha que esse hábito alimentar inadequado não está influenciando. Às vezes é a dieta que não segue o planejamento certinho. Então é importante seguir isso, porque a maioria das vezes o problema está aí. E é uma coisa que é relativamente simples de resolver. É simples porque a gente sabe onde está o problema, mas às vezes se torna difícil porque o paciente fica colocando outras prioridades. Às vezes está comendo, resolvendo alguma coisa no celular. Então não tem como você resolver uma coisa no celular e dar atenção ao ato de se alimentar. Você acaba mastigando rápido, engolindo rápido, quando viu está entalando. Agora, se você faz tudo certinho, está seguindo bem o planejamento, né? E continua com entalos, aí vale a pena uma investigação maior, uma endoscopia, uma avaliação com seu cirurgião, às vezes exames contrastados para ver se realmente há alguma coisa anatômica ali. Às vezes uma torção do sleeve, às vezes um estreitamento, que é a estenose, né? Às vezes um corpo estranho até, enfim. É importante essa avaliação. Mas, como eu falei, a maioria das vezes o problema é resolvido com um hábito alimentar mais adequado. Beleza. Vamos ver se tem alguma outra pergunta. Existe essa pergunta que é da Cristina Faria. Existe polivitamínico injetável? Não gosto de comprimidos, me dá muito enjoo. Olha, quanto mais fisiológico for o consumo das vitaminas, melhor. O que é isso? Pela boca. Quanto mais natural for o processo, melhor. Esse é o primeiro ponto. Então a gente insiste na suplementação vitamínica via oral. É bem melhor do que uma injeção, algo parenteral, né? Injetável na veia, no músculo, porque não é a via natural da gente adquirir esses nutrientes. Esse é o primeiro ponto. Então a gente tem que insistir. Se tem muito enjoo, tem que trocar a marca, tem que ver. Às vezes um determinado polivitamínico tem algumas substâncias além ali que não cai bem para o paciente, sabe? Então ele às vezes sente enjoo, às vezes troca a marca, como que mágica o paciente para de sentir isso. Então a gente sempre tenta substituir. E polivitamínico injetável não é comum, tá? A gente usar. A gente faz injetável quando a via oral ela tem alguma dificuldade ali. Por exemplo, pacientes que têm dificuldade de absorção por outras questões. Então, nós fazemos na veia ou no músculo a suplementação, se houver necessidade. Na verdade, o tratamento, né? Normalmente é tratamento que a gente faz de deficiência mesmo nutricional nesses casos. Ferro, vitamina B12, enfim, quando há necessidade. Mas não por uma questão de enjoo que não se tentou outras formas por via oral. Tá? Agora, se for uma coisa intratável, um enjoo, vômitos, aí sim, porque tem alguma outra coisa que é necessário avaliar. Mas normalmente a gente não precisa fazer. Tá? E se fosse fazer não tem polivitamínico, a gente faria cada vitamina normalmente, cada nutriente, se for necessário, né? Fazer via venosa, enfim, injetável, muscular. Tá? Vamos para as perguntas aqui, ao vivo, né? Deixa eu selecionar alguma pergunta aqui. Thelma Chagas. Fale sobre formigamento nas pernas e braços pós-bário. Formigamento, que é o que a gente chama de parestesia, é um sintoma que ele é muito inespecífico. Não tem uma coisa... O que isso quer dizer é que quando a pessoa sente essas parestesias, esses formigamentos, a gente levanta uma série de suspeitas, entendeu? De suspeitas diagnósticas. Não tem, isso aqui é isso. Não dá para só por esse sintoma a gente bater o olho, na maioria dos casos, e saber o que é. Então precisa de fazer uma investigação. E o que é que pode ser isso? Primeiro ponto é entender quais são as comorbidades do paciente. Se esse paciente possui alguma doença relacionada.
que justifique esses sintomas. Por exemplo, um diabetes muito avançado, já com neuropatia, ou seja, problema nos nervos, que o diabetes causa isso, o paciente pode evoluir, por exemplo, com formigamentos nas extremidades, nas mãos, nas pernas, enfim. Ele tem tanto neuropatia quanto problema de vasculatura, né? Microvasculatura. Por isso que ele tem aquele problema normalmente, né? Ele pode ter dificuldade de cicatrização, de imunidade nas periferias, às vezes pega uma feridinha, machuca e já infecta e já complica. Então a parestesia ela entraria aí como um sintoma inespecífico que pode estar em pacientes diabéticos, por exemplo, tá? Pacientes que têm problema de circulação também podem ter essas parestesias. Os pacientes bariátricos e os obesos que têm uma nutrição muito... A gente pega muito paciente obeso não operado que tem problemas nutricionais. E alguns nutrientes, né, vitamina B12, micronutrientes, eles podem causar sintomas neurológicos, como por exemplo o formigamento, é um deles. Então é preciso avaliar. Então não dá pra gente dizer, isso aí, esse formigamento aí, é vitamina B12, tá baixo. Não é assim, tá? Não é bem assim, não é olhou, bateu e esse é o diagnóstico. É preciso uma avaliação. Às vezes são questões posturais do paciente mesmo, a forma como ele dorme, a pressão que ele causa nos nervos que passam ali no braço, nas pernas, em relação à postura do dia. Se esse paciente tem alguma questão ortopédica na coluna, que esteja, enfim, comprometendo. Então são muitas causas que podem, são muitos diagnósticos que podem justificar uma dormência. Então o que a gente orienta é procure o seu médico, para que ele em consultório avalie isso com calma, para ver se isso é uma causa sistêmica, ou seja, se é uma causa local ali, alguma alteração específica em um determinado lugar, do nervo, enfim. Então não dá pra gente, formigamento é isso, toma isso aqui que vai resolver. Não é assim que a gente raciocina e não é uma conduta segura, nem muito menos adequada, generalizar diagnósticos por causa de um sintoma específico. Então é preciso fazer a avaliação bem completa em consultório. Aqui, o meu papel para vocês é abrir portas, vamos dizer assim, vamos dizer assim, orientar para vocês atentarem os caminhos que podem ser, né? Não é dar diagnóstico, não é consulta, porque primeiro que a gente não pode fazer isso pelo próprio Código de Ética Médica. E segundo que não é seguro. Consultas genéricas. A consulta como é que é? A atacado. Não existe isso, tá? É uma coisa que eu sempre friso para vocês. Aqui a gente dá informações que ajudam para que vocês tenham um direcionamento. Que muda, faz muita diferença, tá? Vamos lá, então. Alguma outra pergunta aqui? Vou subir aqui a barra. Raíssa perguntou: quanto tempo antes tenho que parar de fumar cannabis para fazer a cirurgia? Fumar é um hábito, independente do que seja, é um hábito que não é saudável. Então, ele vai causar alterações pulmonares, ele vai causar aumento vamos dizer assim, da susceptibilidade do nosso sistema respiratório de ter qualquer complicação, infecções, acúmulo de secreção. O sistema respiratório fica hiperreativo, ou seja, a chance de você ter uma crise de broncoespasmo, que é como se fosse uma crise asmática, no procedimento é muito maior. Então é uma coisa que a gente orienta que parem, que se puder, evitem. Vocês estão comprando um problema. Mas eu não consigo parar. Então façam um tratamento para o transtorno do uso de tabaco, de nicotina, enfim, dessa dependência, porque só traz prejuízo. Mas a gente sabe que às vezes o problema da obesidade é maior do que o problema da dependência desse paciente. Então, às vezes, a gente não vai, muitas vezes, deixar de operar o paciente por causa disso. Então, o que a gente orienta é que pelo menos um mês sem fumar. Um mês, 30 dias. Eu parei 5. É pior parar 5, tá? Poucos dias, do que, inclusive, continuar fumando, para vocês verem como é ruim.
é melhor vocês. O ideal é que vocês parem pelo menos 30 dias, porque diminui todos esses riscos aí que eu falei. Do paciente ter uma pneumonia, de ter uma complicação mesmo de oxigenação, de ter uma intercorrência durante o procedimento, de precisar ir para um UTI, de ter broncoespasmo, crises de hiperreatividade das vias aéreas, de precisar, como se fosse uma anafilaxia, vamos dizer assim. Então, é só problema. O que eu oriento, 30 dias pelo menos sem nenhum tipo de fumo, de cigarro, enfim, porque o risco é desnecessário que vocês correm. Operar qualquer cirurgia que seja ela, principalmente a bariátrica, ainda mais o paciente que vai para uma bariátrica, que é um paciente obeso. Então, naturalmente, eles têm menos músculo, eles têm uma caixa torácica mais estreita, que ventila com mais dificuldade. Então, vai se somando esses fatores até o momento que você tem um risco pulmonar muito alto, que muitas vezes até contraindica a cirurgia. Então, o que a gente orienta aqui é parem, né? E pós-operatório, mais importante ainda, de não voltar. E se há a questão do transtorno do uso, né, a dependência, é importante procurar ajuda médica, psiquiátrica, psicológica, para vencer essa dependência, porque ela só dificulta o processo. Sem falar nos outros riscos, né, de câncer, complicações para cirurgia, sangramento, trombose, enfim, é muito prejuízo. Vamos lá, outra pergunta. Dilma Bernardes. O bariátrico pode consumir creatina? Pode sim, não há problema se não há contraindicação específica para o consumo de creatina, que basicamente se restringe a pessoas que têm doença renal crônica num nível mais avançado. Então, não tem problema. É até indicado, porque a creatina tem muitos benefícios no metabolismo proteico, metabolismo muscular, ele dá mais disposição, ele aumenta a força, vamos dizer assim, né, o seu rendimento na musculação, nas atividades que envolvem força. Isso faz com que você avance mais durante os treinos, enfim, o estímulo muscular. Ele tem um benefício para até questões cognitivas também. A gente utiliza a creatina, inclusive, em idosos, né? Para dar esse estímulo muscular. A creatina não é esteroide, não é bomba, nada disso. É um substrato que ele ajuda no metabolismo do músculo. Então, pode sim, e na minha visão deve utilizar, inclusive as pessoas que não são bariátricas e que fazem esporte, ou mesmo que não fazem, é um suplemento muito importante. Deixa eu ver outra pergunta. Lisa Alves. Doutor, ainda não consegui ir ao banheiro de forma natural. 24 dias de operado. Devo me preocupar? 24 dias é muito tempo para não estar conseguindo defecar, eu acredito, de forma sem ser estimulada por alguma medicação, alguma coisa. É muito tempo. Então é preciso avaliar as coisas que influenciam nisso. A dieta, a atividade física, se está regular, se há alguma alteração no seu intestino, no seu sistema digestivo, a hidratação, se está sendo adequada, que ele influencia na saúde intestinal. Então tem que investigar, tá? Não é se preocupar, porque você tem que encarar isso como, poxa, não está normal, eu preciso procurar ajuda profissional para o correto diagnóstico, tá? Então é importante sim você procurar o seu médico, seu cirurgião, para ele conduzir isso aí. Saber de fato se isso como é que tá, se é uma constipação crônica, se é uma exacerbação, se é alguma outra coisa mais aguda, tá? Vamos lá para mais uma pergunta. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu vi aqui uma pergunta de uma pessoa.
logo no início, que era a respeito de bebida alcoólica, que é muito comum essa dúvida. Aqui, foi o Rê Oliveira Máximo. Quanto tempo tem que ficar sem bebida alcoólica depois da bariátrica? O que eu oriento é que vocês tentem mudar o seu hábito e deixar de consumir bebida alcoólica. Mas eu entendo a dificuldade disso. Eu entendo a dificuldade de você deixar desse hábito. Então, quanto menos você consumir, melhor. Porque bebida alcoólica é uma caloria totalmente desnecessária, porque é uma caloria vazia, o que a gente chama de caloria vazia. O álcool ele não tem nenhum poder, nenhuma importância nutricional e é pura energia. Então essa energia vai ser armazenada no seu organismo em forma de gordura. Então vocês que já tratam a obesidade, é um veneno desnecessário, porque além de ter o prejuízo do próprio álcool, né, todo o prejuízo que ele causa, ele tem essa questão calórica de ser uma substância com energia que vai ser transformada em gordura. Então, o que eu oriento é que, se puder, abandonem isso, tomem a cirurgia como um antes e depois, vamos dizer assim. Eu operei, eu dei o máximo aqui, e por que eu vou fazer todo o tratamento direitinho e vou beber? Então é aquela coisa, é uma escolha que todos nós fazemos. Se, poxa, vale a pena o benefício de eu continuar consumindo álcool? Vale a pena para dificultar os meus resultados? Então o que eu oriento é que deixem de consumir. Mas, para voltar a consumir já quando vocês estiverem com a dieta, seguindo a dieta já completa, sólida, né, para não ter problemas, porque às vezes a pessoa bebe, não come direito, pode ter hipoglicemia, sem falar que é álcool, então tem todo o efeito do álcool, né, da pessoa ficar bêbada, e além de ser um risco para transtorno do uso do álcool, né, que é a dependência. O paciente bariátrico tem um aumento em relação à população obesa não operada de uns 2 a 3% de transtorno do uso do álcool, que é a dependência, né? De você ter prejuízos no seu cotidiano por causa do consumo de bebida alcoólica. Que prejuízos seriam esses? É você ter prejuízos sociais, no seu trabalho, é um dia que você perde de fazer alguma coisa produtiva porque está de ressaca ou porque está tendo algum prejuízo em relação ao consumo do álcool. Então, tem que se pensar nisso realmente da mesma forma que a gente pensa para o consumo de cigarros, né? Como algo que precisa de acompanhamento e tratamento, e para tentar tratar isso, né? Para tentar evitar o seu consumo. E na impossibilidade, diminuir bastante o seu consumo, porque ele vai atrapalhar o tratamento. Não tem dose de álcool segura, no sentido de não atrapalhar o tratamento da obesidade. Vou beber esse pouquinho porque... Não, ele vai vir negativamente. Vai se transformar em energia, vai atrapalhar o seu emagrecimento e os seus resultados. Beleza. Sou meio duro, né? Eu sou meio duro em relação ao álcool, eu confesso. Mas eu acho que a gente sempre tem que ser honesto com o paciente. Eu acho que a gente sempre tem que dar as opções para ele. Olha, você tem esse caminho aqui, que é um caminho que não vai te ajudar, vai te atrapalhar. Mas você é livre para escolher ele. Porque as consequências, o mais prejudicado é você. Mas existe esse outro caminho, que é um caminho melhor, que ele evita esses prejuízos e, pelo contrário, ele traz benefícios. Então, são opções, escolhas que a gente tem que fazer na vida. E sempre a gente, enquanto médico, a gente tem que dar essas opções para o paciente que tem condições de escolher, que ele está em pleno exercício de sua independência, Isso é diferente de uma situação de risco de vida iminente, que o paciente muitas vezes não tem opção de escolher. A gente tem que realmente tomar iniciativas para salvar a vida do paciente. Agora, em situações como essa de doença crônica, como obesidade, hipertensão, essas dependências, o paciente ele faz parte do tratamento. Eu diria que é o primeiro passo, ele reconhecer a necessidade da mudança. Se ele não reconhece, não adianta.
Então, é uma coisa que eu também falo para os pacientes. Ah, fulaninho, não é para a gente insistir, por exemplo. Porque, por exemplo, o tratamento com a cirurgia bariátrica. Isso é algo que tem que partir do paciente também. Senão, não há mudança. Porque a cirurgia, se só a cirurgia resolvesse, seria muito bom, né? Se a gente operasse, o paciente não precisasse fazer nada. Só ser submetido ao procedimento cirúrgico. Seria ótimo, porque não dependeria dele. Eu fiz a cirurgia, ótimo. Mas não é assim. A cirurgia é uma ferramenta que precisa de cuidados. Colocar ali o óleo, apertar os parafusos, revisar. E o que é isso? Dieta adequada, atividade física todos os dias, um hábito alimentar adequado, acompanhamento com sua equipe, educação, tá aqui, vocês aqui se informando. Isso muda o jogo, né? Então, pessoal, já estamos em 1 hora praticamente de live. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, todas as terças e quintas aqui comigo, né? E nos vemos próxima terça aqui no Instagram, @Dr. Luiz Felipe Antunes. Essas lives ficam gravadas no meu perfil. Mas é importante que vocês participem, porque sempre eu estou escolhendo uma pergunta ou outra aqui de vocês ao vivo e nas caixinhas de perguntas. E tirando dúvidas de vocês e de outros. Para quem eu não conseguir responder as perguntas aqui, que são muitas perguntas, mandem no meu direct ou mandem nas caixinhas, que eu sempre estou respondendo, tá, pessoal? Normalmente eu vou matando, vou respondendo as perguntas e não sobram perguntas não, tá? Então, obrigado pela confiança, pela audiência aqui, às 10 horas da noite, e nos vemos próxima quinta-feira, ou próxima terça-feira, às 21 horas. Fica o convite para vocês verem o podcast, né, que é o Otimiza Bariátrica, que tem no Spotify. Vocês podem pesquisar lá. Então tem alguns temas que eu fiz, algumas gravações, para vocês também se informarem a respeito de questões inerentes ali à cirurgia bariátrica. Então, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite e até terça-feira da próxima semana. Até mais.